Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Bom, só tem um vídeo, né? Primeiro vídeo de hoje, ou o segundo, falando de Pedrinho. E depois só tem um vídeo que o título era Edmundo e tal, mas tinha colocado dentro desse vídeo o vídeo anterior falando do Pedrinho. Então eu apaguei o vídeo, coloquei o vídeo correto falando sobre o Edmundo, né? O terceiro vídeo de hoje, salvo engano. Foi por equívoco mesmo, né? Eu sempre procuro, às vezes, eu tô com a mesma camisa, colocar alguma coisa para diferenciar, um boné, um relógio, para saber, para não colocar um vídeo num título errado, né? Aconteceu, foi um equívoco, peço desculpas, mas já coloquei o vídeo certinho, falando do Edmundo lá. Vídeo do Edmundo com título Edmundo. Anterior, vídeo do Pedrinho, falando do Pedrinho. Mas aqui Edmundo 2, Edmundo parte 2, né? Bom, se fosse o Pedrinho, eu faria uma interpelação judicial ao Edmundo. Porque se alguém vai a público e diz que tem alguma coisa grave contra mim, que as pessoas não sabem quem eu sou, as pessoas não sabem com quem estão lidando, que o Marcelo é isso, que o Marcelo é aquilo, lá no caso deles, que o Pedrinho é isso, que o Pedrinho é aquilo, né? Eu faria uma interpelação judicial ao Pedrinho, ao Edmundo. Se eu fosse o Pedrinho, eu faria uma interpelação judicial ao Edmundo. Porque foram graves as ameaças, né? Quando você fala que sabe de muita coisa contra uma pessoa e não diz, há uma mácula a essa pessoa. E aí cabe uma interpelação judicial, né? Para verificar aí a extensão dessas palavras. Para verificar se uma questão criminal somente, cível somente, criminal e cível, né? Criminal, cível e administrativamente, falando em Vasco, né? Expulsão dos quadros sociais e tal. Então, Pedrinho, se não tiver culpa no cartório, como diziam os mais antigos, tem de processar o Edmundo, interpelando, para depois, se for o caso, repito, processar criminalmente, civilmente, e em âmbito institucional, em âmbito administrativo, as repercussões às quais o Edmundo pode estar inserido no estatuto do Vasco, né? Então eu faria isso. Pedrinho, se você não tem culpa no cartório, se isso é mentira, a sua imagem foi arranhada, a sua imagem foi mais do que arranhada, processo Edmundo, né? Porque eu já falei no outro vídeo uma coisa muito séria. O que o Edmundo sabia antes e que não disse? Só vai dizer agora. Agora é oportuno você falar, Edmundo? Lá não era? Tava tudo bem, tava na Sempre Vasco, todo mundo junto e blá blá blá. Não falava nada? Agora vai falar? O que aconteceu para haver essa ruptura aí? Né? O que você deixou de perceber, de auferir, né? Para que tenha havido essa raiva, esse ódio, né? Gerando essa revanche, essa vingança. Será que é só pela remoção da Sempre Vasco? Alguma outra coisa? Alguma paralisação de alguma coisa assim, né? Tem que ficar claro, Edmundo. Guerra de egos, né? Mas para explicar aqui uma coisa, e eu sempre falo isso, que a minha audiência é cíclica, né? O que é isso? Vê uma pessoa aqui hoje, amanhã não vê, outra que nunca viu, está vendo hoje. Lá atrás, os três, eu até brinquei uma vez, né? Os três patetas, Edmundo, Pedrinho e Felipe, né? Não tinham capacidade de intelecção, não tinham estofo de inteligência, supedâneo científico, né? E aí os três juntos se juntaram, né? Perdão, os três juntos elegeram
quem pode ser aqui o nosso presidente? O Júlio Brandt. Aí depois houve a guerra, blá blá blá, né? E depois houve também uma situação, quem vai ser o presidente? Antes disso, quem vai ser o presidente? O Felipe. Não, eu sou técnico, porra. Sou técnico, não quero ser presidente não. Pedrinho, eu sou comentarista, não posso, pô. Sustenta a minha família. Pô, se eu sair da Globo, como é que vai ser? E o Edmundo? Não, tem um canal. Tem um canal, tal, não sei o quê. Engraçado como as coisas acontecem, hein? Hoje, do nada, é uma guerra pelo poder do Vasco. E lá atrás ninguém queria, né? Felipe, eu sou técnico, quero ser técnico. O Edmundo tem um canal, né? E o nosso amigo Pedrinho, comentarista, sou comentarista e blá blá blá, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, vou fazer um comentário sem juízo de valor, pelo amor de Deus. A vida vem em primeiro lugar, né? Houve um garoto que morreu nas dependências do Vasco. A vida é em primeiro lugar, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a questão dos meninos da Gávea. Quem tiver o interesse, procura no meu conteúdo lá, eu tenho um vídeo sobre a minha opinião sobre a questão daquele acidente lá na Gávea. Não vem ao caso falar aqui, remeto-os a esse vídeo, procura no conteúdo. E aí esse garoto morrendo nas dependências do Vasco é complicado, porque mesmo o Vasco falando que era um lugar que não fazia parte, o garoto morreu onde tinham cimentos e tal, não era parte do local da competição, blá blá blá, mas pode haver entendimento do juiz, e por que não do tribunal, para manter a decisão, de que o Vasco deveria impedir o garoto de passar para lá. Dá teu jeito. Impedir do garoto passar para lá, ou impedir de passar, ou retirá-lo à força, né? Para não acontecer o que aconteceu aí. Então, é complicado, a vida é mais importante. Parece que o garoto está querendo 300 mil, mais uma outra verba que me deu branco agora. O Vasco disse que já procurou o garoto e deu toda a assistência material, já procurou a família do garoto, o garoto morreu, procurou a família do garoto e disse que deu toda a assistência e blá blá blá. Não estou comparando, mas por leigo entender aqui, outro dia alguém me ligou, entrou no meu site, né, Marcelo Racing Advogados, entrou no meu site e perguntou, lá do Paraná, doutor, eu tenho um empregado que não usava o capacete, mas ele era bom empregado, eu deixei ele ficar. Mas reclamava todo dia, bota o capacete e tal. E aí aconteceu um acidente, teve um afundamento de cérebro, está pedindo uma indenização grande aqui da empresa, mas eu tenho testemunha, doutor, que eu mandava ele colocar o capacete. Eu tenho testemunha que eu obrigava ele a colocar o capacete. Vai ter que indenizar. Vai ter de indenizar. Empregado que não usa EPI, equipamento de proteção individual, tem que ser mandado embora. Dispensa, demissão por justa causa. Se você não quiser prejudicar, dispensa, né? Mas não pode deixar o empregado trabalhando nas suas dependências sem o EPI. E o Vasco vai ter entendimento judicial que deveria impedir, né, a ida, a saída ou a manutenção do garoto naquele local lá impróprio. Pode ter isso aí, né? Mas friso, não faça juízo de valor. É uma vida, era uma criança, talvez o melhor caminho seja um acordo. E estou aí respondendo o que um cliente meu, o que um inscrito meu perguntou, né, para tirar essa dúvida. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.